o diálogo se estabeleceu entre duas mães, que também são irmãs, e as duas conhecendo a dor de ver seus filhos, respectivamente, passando por situações muito dolorosas, elas tentavam encontrar, de certa forma, algum afeto entre elas, alguma palavra amiga entre elas, e a que estava recém-enlutada havia perdido o filho através da desencarnação por um acidente trágico, na verdade, um homicídio, quando ele estava em uma festa, uma dessas festas corriqueiras do mundo, e por uma discussão havia sido assassinado. Mas a mãe já passava por muitas dores, porque esse jovem, ele desde que nasceu, desde que ele reencarnou, ele teve muitas dificuldades, porque reencarnou com uma má formação congênita, uma malformação no coração, que chamamos tetralogia de Fallot. Então, passou por procedimentos, e a mãe, portanto, desvelava-se e dizia que, enquanto ele estivesse vivo, enquanto ele estivesse reencarnado, embora ela não usasse essa terminologia, não é espírita, mas ela dizia que, enquanto ele estivesse vivo, ela teria uma razão para viver, que seria cuidar desse filho, que precisava dos cuidados desde o berço. Mas depois que ele falecesse, se por acaso ele viesse morrer antes dela, ela não teria mais motivos para viver. Porque, sendo uma criança com a malformação congênita, é natural que, diante de procedimentos, diante de tantas expectativas e incertezas, ela, enquanto mãe, experimentasse a possibilidade de perder o filho para a morte. Então, desenhava-se nela já a possibilidade de ele vir a morrer antes dela própria. E ela então afirmava que, quando ele viesse a morrer, ela não teria mais objetivo para viver, muito embora também já tivesse outros filhos. Mas os outros filhos, de certa forma, gozando de uma saúde e de uma certa tranquilidade do ponto de vista profissional, financeiro, não lhe ocupava tanto a preocupação quanto esse jovem, agora adulto. Então, quando aconteceu essa morte, esse homicídio, que ganhou os noticiários do Estado e as redes sociais e todas essas formas, a família ficou muito angustiada porque estava enlutada dessa forma trágica e agora pensava que talvez perdesse também a mãe, no caso, a irmã dessa outra mulher. Então, eles ficaram pensando o que é que eles poderiam falar, o que é que eles poderiam fazer. E graças a esses encontros que a divindade proporciona, essas duas irmãs sentaram-se para conversar na intimidade. Essa outra, que não havia perdido o filho, que era, portanto, a tia, ela também passava por dores muito grandes, também relacionadas à filha. Mas essa espírita tinha uma convicção e uma visão um pouco mais clara sobre o que acontece depois da morte, sobre as questões expiatórias, sobre as questões provacionais. E ela própria já havia há muito tempo dado o testemunho, porque a filha dela, desde a sua juventude, com mais ou menos 18 anos, começou a ter o primeiro episódio depressivo. E esse episódio depressivo se somou a outros, se somou a outras situações que chamamos dentro da psiquiatria de episódios de mania, de hipomania, porque era uma jovem que tinha um transtorno bipolar do humor. Mas, ao mesmo tempo, além do transtorno bipolar do humor, também era uma jovem que guardava um vazio existencial muito grande. Uma jovem que, do ponto de vista diagnóstico, teria o que a gente chama de transtorno borderline de personalidade, que caracteriza-se por uma falta de sentido, uma sensação de peso, uma sensação de estranheza, uma sensação de incompletude muito grande. E ao longo dessa existência, ela foi então passando por uma verdadeira luta junto dessa filha. E conhecia, portanto, as dores de uma mãe que vê um tipo de dor que não é uma má formação congênita, mas é uma situação intrínseca. E as duas irmãs conviviam com essa impossibilidade. A mãe
do filho com tetralogia de Fallot, não conseguia mudar o coração como ela gostaria, porque uma mãe, se fosse possível, gostaria de mudar o coração e regenerar fisicamente o coração do filho. E essa outra, a irmã, que tinha uma filha com um transtorno que dava um vazio existencial, um vazio por dentro, se pudesse, também ele preencheria o vazio com um sentido, com um propósito um pouco mais intenso. Mas as duas não conseguiam fazer isso porque nós não temos essa possibilidade de salvar o outro ou às vezes de modificar, mesmo que modificar a trajetória da existência, mesmo que nossa fé e nossa abnegação sejam muito intensas. A tia havia passado há poucos meses, mais ou menos um ano, por uma situação extrema, porque a sua filha havia tentado cometer suicídio, mas nunca havia conseguido. E agora já estava com seus 34 anos. Então, de 18 a mais ou menos seus 34 anos, episódios recorrentes. Mas com mais ou menos 34 anos, ela então foi acometida de forma inesperada, porque não tinha, teoricamente, muitos fatores de risco, por um AVC, um acidente vascular cerebral, e um AVC muito forte, hemorrágico, que a fez ficar à beira da morte, tendo que ficar internada na UTI. E a mãe, então, nesse calvário, que é ver um filho adoecido, e se a filha antes já possuía uma tristeza grande, e já possuía um vazio existencial grande, com um corpo fisicamente perfeito, embora internamente adoecido, ela então imaginaria, e imaginou, que agora, depois de um AVC, caso a filha se recuperasse, as sequelas seriam muito grandes e ela certamente ficaria mais deprimida, o que seria talvez algo mais difícil ainda. Mas ela, convicta, continuou de uma forma extremamente abnegada aos pés da sua filha, desde quando a filha ficou hospitalizada. Foram meses de luta, meses de batalha, até que a filha conseguiu, de fato, vencer, digamos, a morte, continuou na vida, continuou na existência, mas com muitas sequelas, sequelas grandes, porque foram AVCs isquêmicos que se transformaram em hemorrágicos e o corpo dela, praticamente metade do corpo paralisado. E, curiosamente, essa mãe percebia em determinado momento que a sua fé deveria ganhar uma conotação ampliada, porque enquanto mãe, ela orava, ela estava abnegada para ver se a filha conseguia se recuperar totalmente e voltar sem sequelas, porque ela pensava, se ela ficar com sequelas, ela não conseguirá aguentar uma existência, porque antes, com o corpo saudável, fisicamente, ela já não aguentava. Então, ela orava sempre para que a filha pudesse ficar totalmente curada. Mas conforme o tempo foi passando, conforme os dias foram se somando, e ela foi vendo que a filha não conseguiria voltar a ter um corpo perfeito, saudável, fisicamente falando, nessa existência, ela travou um diálogo que para mim ficou muito indescritível e inesquecível na minha memória. Porque eu percebi que ela gostava muito de Maria, a mãe de Jesus. E em determinado momento, sem ter muito o que falar para essa mãe, apenas escutando e podendo acolhê-la na sua intimidade, nós podemos conversar sobre Maria. E eu então fiquei pensando pela primeira vez, de uma forma mais profunda, sobre a fé que essa mulher, Maria, nos ensina. Então conversei com ela. Eu imagino como foi Maria aos pés da cruz, porque tamanha era a sua fé que ela cria em Deus, portanto, aceitava as resoluções do Criador. Mas, ao mesmo tempo, ela, mãe, aos pés da cruz, certamente desejava que o filho pudesse sair daquela situação. Ou seja, que a fé dela pudesse transportar a cruz e pudesse libertar de fato, fisicamente, o seu filho. Mas ela nos mostra um outro tipo de fé, que é aquela fé que é uma superação das montanhas internas. É como se a fé se desdobrasse em em duas formas de superação. Aquela fé que transporta as montanhas externas, que é aquela fé superação, que nós estamos mais desejosos,
mas uma fé também que supera as montanhas internas e que, se não é capaz de transportar as montanhas de fora, consegue transportar as montanhas de dentro a partir de uma postura que nós chamamos de resignação. Existe uma fé que a gente pode chamar de superação externa e uma fé que é resignação, que é uma superação interna. Então eu falava para ela dessa outra fé que Maria nos ensina, que é uma fé resignada, que é um outro poder, é uma outra força que muitas vezes nós ignoramos, porque no final das contas, nós de fato queremos uma mudança externa, uma cura do paralítico, uma cura do leproso, uma cura do corpo, porque nós estamos no corpo. E por mais que nós transcendamos a nossa perspectiva do ponto de vista temporal, nós ainda temos uma limitação. E por mais que sejamos espiritualistas, espíritas, muitas vezes estamos limitados pela temporalidade do nosso cérebro, vendo uma existência como sendo a vida. Mas enquanto espíritas, nós sabemos que a vida é a vida imortal, a vida do espírito, e essa existência é apenas um momento, como diria André Luiz, um segundo diante dessa vida imortal. Então, quando eu comecei a falar um pouco sobre resignação, essa mãe como que entendeu, mudou a perspectiva. E depois começamos a conversar sobre essa outra perspectiva da fé, e ela muito fervorosa em relação a Maria, que simboliza o arquétipo, se pudermos usar um termo psicológico, o arquétipo da mãe, o arquétipo do amor sublime, o arquétipo que nos abraça. Porque ao longo da trajetória humana, nós temos uma série de cultos que adoraram essa mãe que nos abraça. Se pegarmos, por exemplo, a Grécia, verificaremos que antes dos deuses do panteão, os deuses que são da mitologia, Zeus, Apolo, os deuses que têm uma figura antropomórfica que lembram os seres humanos, existiam os deuses primordiais, que criaram esses outros deuses do panteão. Então, esses deuses do Olimpo já são uma segunda categoria, digamos, de deuses. Existiam antes deles, segundo a mitologia grega, os deuses primordiais. E esses deuses primordiais se confundiam, inclusive, com os elementos da natureza. E o elemento da natureza materna era justamente a mãe terra, era justamente essa mãe que abraça. Então, temos dentro de nós uma perspectiva psicológica que nos vincula ao Criador, que Joana de Ângeles muito bem situa como sendo o self, esse herdeiro, esse arquétipo divino que nos torna herdeiros de Deus, herdeiros do Criador. Nós temos essa visão do abraço da mãe. Essa visão do abraço da mãe que nos dá uma sustentação que a gente pode chamar de resignação nessa perspectiva. Foi muito curioso, porque essa jovem que pouco tempo atrás, né, alguns anos, havia tentado um suicídio um tanto quanto mais intenso, um pouco mais grave, ela me dizia assim, sabe, que quando eu tentei, me veio uma paz. Era como se eu tivesse escutado dentro de mim uma voz que dissesse assim: Deus me liberou. Eu já sofri tanto que agora Deus me liberou dessa minha expiação. Então, quando eu vi que Deus me liberou, quando eu senti que Deus havia me liberado, então eu me senti bem e fui atrás de um meio para cometer. E ela então ficou sem entender e eu comentei para ela, curioso, o Divaldo Franco, que você conhece, nos narra e me narrou, quando estive escrevendo o livro sobre ele, que quando ele era muito jovem e estava com um processo obsessivo e tentou um suicídio ali no elevador Lacerda, em Salvador, ele então, naquele momento subindo, ele não conseguiu perceber a presença do obsessor, mas disse-me que deu uma tranquilidade. É como se tivesse dado um insight, uma tranquilidade. E eu então falei para ele, na entrevista que fiz, pois é, curioso, Divaldo, na época eu chamava de Divaldo, curioso que muitas pessoas não sabem disso, mas antes de uma tentativa de suicídio
mais grave, não há um desespero, há quase que uma tranquilidade, como que fosse um eureka, um insight. E isso são os rodopios, digamos assim, que os obsessores fazem. Eles dão uma sensação de alívio para que a pessoa então sinta que é o caminho a seguir, e foi isso que fizeram com essa jovem. Graças a Deus, ela não conseguiu, cometeu suicídio e ficou em vida. Mas era curioso ver aquela jovem agora com a sequela do cérebro e do ponto de vista físico, não havia como ela estar bem, do ponto de vista de não ter uma piora do seu transtorno bipolar, porque se antes o cérebro não estava com AVC, ou seja, não estava com a sequela física e estava com um quadro difícil, agora então era para ficar mais difícil ainda, já que estava com a sequela física maior, uma doença física alterando a estrutura dos neurônios. Porém, eu, a mãe e ela, esperando eu e a mãe que ela voltasse a ficar deprimida, encontramos uma outra jovem, depois que ela saiu da UTI, depois que ela começou a reabilitação, e ela dizia assim, em resumo: eu estou orando a Deus para poder eu voltar a pelo menos pegar com essa mão o copo e beber a água sozinha. Eu estou orando a Deus e já fiz um acordo com ele, porque eu quero viver. Era uma felicidade, uma alegria, uma paz que ao longo de décadas nós nunca conseguimos ver. Então a mãe me dizia: Léo, eu nunca vi a minha filha feliz. E curiosamente, só depois do corpo com um AVC é que eu vejo-a feliz. E a doença bipolar controlada, ela não está em euforia, não está em mania, não está numa felicidade patológica, está muito bem do ponto de vista psiquiátrico. Mas além disso, voltando a encontrar as amigas que nunca mais saía, voltando a fazer as leituras, uma transformação tão intensa que eu então falei para a mãe: você está vendo o espírito dela sendo curado, porque o corpo está alterado, mas aí não tem como ser um transbordamento de felicidade por causa do corpo, é o espírito, é o ser que está em cura devido a essas alterações. E Deus tem esses caminhos que nós não conseguimos entender por completo. Então, ela chorava, eu também internamente chorava, vendo essa cura diferente, que dificilmente nós estamos acostumados a perceber, mas a mãe percebia. E agora, essa mãe, tia do jovem que havia sido morto pelo homicídio, pelo assassinato, conversava com a irmã que estava enlutada e dizia antes: se eu perder o meu filho, eu não tenho por que ficar viva. Então, revoltada contra Deus, com a vida, dizia assim: por que Deus me deu tanta dor? Por que Deus deu tanta dor para esse meu filho? Ele já nasceu com essa doença, passou a vida inteira na perspectiva de talvez morrer e foi morto dessa forma trágica. Eu não consigo aceitar Deus, eu não consigo entender Deus, não consigo entender a vida. E então a irmã, que havia passado ao longo de décadas por um calvário com a filha e vendo uma dor maior, a cruz maior, transformando a filha, olha para a irmã e fala: eu entendo a sua revolta. E você sabe por que eu entendo? Porque eu passei isso de forma parecida, não igual, porque as dores não são iguais, mas você sabe. E como a irmã sabia, né, eram irmãs e sabiam dos calvários que cada um estava passando, essa enlutada aqueceu. Então você vai me escutar. E essa, então, resignada, falava para a enlutada dessa forma: se você quiser ficar com raiva de Deus, fique. Mas não é justo você ficar com raiva de Maria. Porque Maria é mãe como nós. E Maria também esteve um filho na cruz. Se você quiser ficar com raiva de Deus, fique. Mas não é justo você perder a fé em Maria, a fé em Jesus, filho de Maria. Isso trouxe para a enlutada uma nova perspectiva. Ela olhou assim para a irmã e falou: pois é, realmente, ela sabe o que é a dor de mãe, não é? E ela então me dizia: Léo, não é que eu até fiquei com medo de falar isso com Deus, mas Deus é Deus, ele vai entender a revolta da filha, vai entender que a mãe é lutada. E eu então entendi que ali era o lampejo que eu podia dar para minha irmã
para que ela pudesse continuar com vontade de viver, e foi isso que aconteceu. Ela então aceitou ajuda, porque ela também passava por quadros depressivos e naturalmente deprimiu novamente. Aceitou ajuda, tratamento, um tratamento mais intensivo. Depois que ela entendeu que a fé pode suportar e transportar montanhas, mas às vezes a fé vem como resignação. E certamente no mês em que nós nos lembramos, no dia em que nós nos lembramos das mães, nós temos Maria como arquétipo, o arquétipo do amor materno que nos abraça. Nos abraça não só quando está tudo bem, mas nos abraça com resignação, quando aparentemente nosso corpo está adoecido. Então, essa mãe, que foi entoada por Amaral Ornelas no Parnaso de Além Túmulo, dizendo Ave, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, é uma mulher que nos ensinou a perspectiva do amor que se desdobra com fé e nos acalma o coração diante dos calvários que nós precisamos acompanhar, quer sejam com os nossos filhos, quer sejam com aquelas pessoas que nós amamos tanto. E, obviamente, nesse mês em que nós comemoramos, semana passada, os 98 anos do nosso tio Divaldo Franco, nós ficamos pensando nos modernos calvários, nós ficamos pensando na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos coloca que os mártires da atualidade, os cristãos da atualidade, não têm mais os circos romanos para o martírio, não tem mais a crucificação do madeiro físico, existem outras formas de martírio. E vendo, acompanhando de perto, todo mês, às vezes 2 vezes por mês, esse homem que, na minha perspectiva, a pessoa que eu conheci nessa existência mais sábia, com maior sabedoria, que conseguiu não só ser um intermediário de ensinamentos, mas conseguiu reter esses ensinamentos e se torna ali uma pessoa sábia. Já conheci muitos professores, né, na vida acadêmica, com títulos, professores de fora do país, pessoas brilhantes, mas posso dizer com um testemunho de fato, que com sabedoria de vida, com sabedoria prática, com essa sabedoria que transborda num silêncio, que transborda numa atitude, e não só nas palestras, na fala, mas nos bastidores da Casa Grande, na Mansão do Caminho, onde tenho a oportunidade de gerenciar voluntariamente o Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles, pude acompanhar esse homem sábio, esse médium sábio, que o diferencia de outros médios que conseguem ser bons médiuns, mas que às vezes precisam engrandecer ainda a sabedoria interna. Vendo, portanto, esse martírio, esse calvário de dor, fico pensando que o corpo acaba se tornando, às vezes, uma cruz moderna, em que ele vem nos ensinando que o cristianismo não é para uma glória terrena. As glórias que acontecem na terra são apenas um momento, uma janela de oportunidade que nós temos de homenagear o Criador e homenagear o Cristo como sendo o Verbo de Deus que se fez carne, como diria João, o evangelista, no início do seu evangelho. Mas a glória maior que o cristianismo nos ensina, nos convida, de fato é a glória do sacrifício. Porque o próprio Cristo nos exemplifica e nos fala: aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Mas o que importa, complementa o Cristo, ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. Do que importa ganhar o mundo nas glórias temporárias, mas perder o endereço de si. Então, a glória que o cristianismo nos ensina e que o cristianismo nos fala, de fato, é uma glória do sacrifício. Como nos falava Dona Niná em uma mensagem, que nos fez o benefício, né? As glórias do sacrifício que nos fez o benefício de vislumbrar outros céus. Esses sacrifícios fazem com que a intimidade do ser se transborde tamanhamente que ele já acaba sendo ele próprio
um pouco ou um muito da própria mensagem. Quando percebemos João Evangelista de retorno, como Francisco de Assis, e percebemos a vida de Francisco de Assis, percebemos que depois dos estigmas, a sua vida física foi uma cruz, um martírio, foi um sacrifício. O próprio João Evangelista, que nos dizem que morreu com mais de 100 anos, e perguntava oportunamente para o Divaldo, ele falava, meu filho, eu também fiquei curioso, e os benfeitores me disseram que foram quase 84, 86 anos, mas para aquela época aquilo era quase 100 anos, né? E ele falava então do final da existência de João Evangelista, que não foi com a cruz, foi a morte morrida, como se fala por aqui no Nordeste, não foi a morte matada, mas foi uma morte dolorida, porque também, certamente, o evangelho que ele escreve também foi com ajuda, devido à alta idade que já possuía, ajuda dos próprios discípulos. Como quer que seja, é importante que lembremos, e às vezes pessoas como o Divaldo, que tem a capacidade evolutiva de aguentar o martírio, vem nos dizer silenciosamente que as glórias às vezes estão no sacrifício, especialmente quando nós não buscamos o sacrifício, porque quando buscamos o sacrifício, às vezes é masoquismo e às vezes é vaidade, a vaidade de ser um mártir sem ter condições de sê-lo. Mas quando as coisas vêm naturalmente, como a cruz veio naturalmente para Jesus, como a cruz veio naturalmente para os seus discípulos, como o fardo veio naturalmente para Maria, nós então começamos a entender que, como Paulo falou para Lucas, não conte as glórias, não conte as glórias, conte as dificuldades para aqueles que vierem depois de nós terem a certeza de que cristianismo é coisa séria, de que seguir Jesus é coisa séria, não apenas para a terra, mas para uma perspectiva paradoxal. Tão paradoxal quanto vermos um corpo com AVC sendo o remédio da alma de uma pessoa que vinha com um vazio existencial há décadas e só conseguiu sentir alegria, curiosamente, e vontade de viver firmemente depois que esse corpo estava alterado. Então, na perspectiva dos mistérios do destino, como nos fala Castro Alves, que nos manda renascer, há mistérios que são peregrinos e que nós não conseguimos compreender de fato a totalidade. Entendemos a racionalidade, mas a emocionalidade da fé, do sentir, nós não temos como compreender cognitivamente, nós temos que sentir, temos que vivenciar, temos que experimentar, experienciar. Aí entramos numa cognição mais profunda e parece que as mães que conseguem entender a função da maternidade, a função do maternar, nos ensinam todos os dias essa capacidade, que é não de ser mãe que sabe as regras de ser mãe, mas de ser mãe que entende que essas regras estão na intimidade amorosa. Sem sombra de dúvida, queremos falar hoje das mães que conseguiram entender o papel de ser mãe. Não essa mãe que é perfeita, mas, parafraseando uma fala muito bem feita do Winnicott, um pediatra, psicanalista, uma mãe que é suficientemente boa. Não precisa ser perfeita, porque isso seria um perfeccionismo que não nos cabe ainda. Mas uma mãe que entende e confia na própria amorosidade para poder, em guiando o caminho dos filhos, guiando também o próprio caminho. Ficamos vendo Joana de Ângeles, essa mãe, Joana de Cusa, que nos momentos iniciais, logo no início do cristianismo, esteve ela própria na cruz, olhando o seu filho, pedindo: mãe, abjura por mim, que sou teu filho. E essa mulher judia, essa mulher intensamente desejosa de Jesus, certamente deve ter ficado naquela angústia. O que fazer? O que fazer não estava na cognição, não estava no raciocínio, estava na emoção de responder: o meu Jesus ensinou a te perdoar também, falando para o romano. E aquele filho, ela guarda, cuida, e muito tempo depois, ele reencarnado como o tio Nilson, ela então, agora, no regaço completo,
porque uma mãe, profundamente mãe, sabe aguardar o concurso do tempo para poder ter o regaço dos seus filhos como ela gostaria naquele momento, para que o filho possa aprender, e às vezes só o tempo faz com que nós aprendamos a profundidade da vida, como o Divaldo nos conta sobre a história do Nilson. E ele próprio, um dos filhos daquela Joana de Cusa, não o que pede para abjurar, esse o Nilson. Um dos filhos, então, certamente está sendo cuidado, olhado nesse martírio, assim como Maria olhava Jesus, obviamente, sem nenhuma comparação de equidade evolutiva, mas assim como Maria olhava Jesus, essa mãe olha o seu filho no mundo espiritual, trazendo um suporte, trazendo uma ajuda, um amparo, para que ele possa também continuar nos ensinando no silêncio, como o nosso mestre, como os grandes mártires, como os grandes discípulos de Jesus o fizeram. Nos ensinando que espiritismo é coisa séria, que espiritismo é coisa para podermos pensar no templo do espírito e não no templo de pedra ou no templo de uma casa muito confortável, mas que dentro há um vazio. O espiritismo vem preencher a nossa vida e não necessariamente os nossos cofres. O espiritismo vem preencher a nossa existência com um sentido paradoxal, mas um sentido que nos fala da imortalidade, e é para esse olhar que temos que pensar. Por isso que nesse Dia das Mães, dia 11, nós queremos agradecer essas mães que nos ensinam o real e profundo sentido da palavra amor, fé, que não só supera, mas que resigna-se diante das situações mais diversas. Parabéns a todas as mães aqui representadas, mas as mães também que estão nos escutando. E, se possível for, muito obrigado à minha mãe, Inês.